Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo essa videoaula. Então, gente, para essa primeira semana, eu estou gravando duas aulas para vocês, tá? Que é para revisão de simulado. Vocês vão fazer aí o simulado dia 4 agora, né, no sábado. Então, eu dividi esse conteúdo em duas aulas, que a primeira aula é essa que eu trouxe o tema para vocês dos conceitos básicos em genética, e a segunda aula é a primeira lei de Mendel, tá? Eu procurei resumir bastante aí o conteúdo, trazer só mesmo o que vai importar para vocês, né? E no final vai ter um exercíciozinho que a gente vai resolver junto, e aí vou gravar uma aula também só com exercícios para vocês, tá bem? Vamos lá então. Os conceitos básicos aí em genética, tá? O primeiro conceito que eu trouxe para vocês foi o conceito de gene, né? Quando se fala em genética, a gente lembra muito os genes, né? Os nossos genes que estão lá nos nossos cromossomos. Então, o que é o gene? O gene é o fragmento de DNA que pode ser transcrito na síntese de proteína. Esse genes é um código, né? O nosso organismo, nossa espécie humana, ela é constituída de 25 mil genes. Esses genes são os códigos que tem nos nossos cromossomos, né? Lá no núcleo da nossa célula. São genes que vai dizer, de fato, como que vai ser o indivíduo, né? Qual a cor da pele do indivíduo, qual que é a altura desse indivíduo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, enfim. Os genes que vai determinar todas as características de um indivíduo, tá bem? Vamos para o segundo conceito aí do locus, né? O locus gênico. O que é um locus gênico? O locus é o local no cromossomo onde se encontra os genes, tá? Mais à frente vai ter a imagem de um cromossomo e eu vou explicar melhor para vocês o que é esse locus gênico. Mas o locus gênico é nada mais, nada menos do que o local onde esse gene vai estar localizado no cromossomo, tá? Alelos. Alelos é o gene que ocupa o mesmo locus em cromossomos homólogos, né? Tem uma imagem também do cariótipo humano aí que eu trouxe para vocês, que vem falando dos cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são os cromossomos similares, né? Os cromossomos iguais. Homo quer dizer de igual. Então, esses cromossomos são iguais. Nós sabemos que nem todos os cromossomos das nossas células são iguais, né? Igual o cromossomo sexual lá no homem, no sexo masculino, o XY, eles são diferentes, esses cromossomos, tá? Passando aí para o outro slide, o que significa o genótipo, tá? O genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo. Então, toda a sua carga genética, todos os seus genes, nós chamamos ele de genótipo, tá? Digamos que eu tenho, que eu sou da cor parda e eu tenho o meu genótipo azão, azinho. Nós iremos trabalhar muito com essas letras, né? Vocês já viram aí nas nossas aulas presenciais, a gente trabalha nessas letras para representar os genes, né? Na hora de fazer o cruzamento, tá? Então, esse genes é o conjunto de todos os genes do indivíduo. O genótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo são as características observáveis de uma espécie que são determinadas pelo gene e que podem ser alteradas pelo ambiente. Tá? Então, o fenótipo ele é diferente do genótipo. Tá bem? Os genótipos são, falando bem resumido aqui para vocês, o fenótipo eles são as características externas de um indivíduo. Tá? Se eu perguntar para vocês aqui qual que é o meu fenótipo para cor dos meus cabelos, vocês vão dizer que é o fenótipo, o cabelo negro, né? Cabelo escuro. Então, são as características observáveis, as características externas de um indivíduo. Só que esse fenótipo, ele é determinado pelo genótipo, né? O nosso genes lá dentro das nossas células que vai determinar o nosso fenótipo, né? O genes, por exemplo, da altura, que vai determinar o meu fenótipo, né? A altura que eu vou ser, tá?
Esse fenótipo, ele pode, só lembrando aí, que ele pode ser alterado, né? O ambiente altera o fenótipo. É igual o que está dizendo aí no slide o conceito para vocês, né? Que ele é determinado pelos genes, só que ele pode ser alterado. Como assim? De que forma? Dá um exemplo aqui para vocês de um indivíduo que nasce com a cor da pele clara, né? Com o passar do tempo, esse indivíduo, a cor da pele dele pode ser alterada, né? A cor da pele dele pode vir a escurecer, a ter uma cor da pele parda, né? Por quê? Porque o ambiente está alterando o fenótipo desse indivíduo, né? Ou seja, dependendo da quantidade de radiação solar que essa pessoa pegar, essa cor da pele ela vai ser alterada, né? Vai forçar aí a produzir a grande quantidade de radiação solar, vai forçar o corpo, as nossas células a produzir mais melanina. E aí a cor da pele desse indivíduo vai ser alterada. Então esse fenótipo ele foi alterado, tá bem? A fenocópia. Fenocópia é o fenótipo modificado semelhante a um existente, né? O grande exemplo que nós temos aí dessa fenocópia é para quem tem a diabetes, né? A diabetes adquirida. Nós sabemos que tem dois tipos de diabetes: a diabetes adquirida, né, e a diabetes genética. A diabetes adquirida é que a pessoa adquire ao longo do tempo, né, ao longo da sua vida. Esse genes ele teve uma modificação aí, com a mesma, fez uma cópia de uma pessoa que tem uma diabetes genética. Tá? Então essa é a fenocópia, né? A cópia de um genes que faz de um outro genes já pré-existente aí, né? Que já existe. E o genes letal. O gene letal é o genes que vem com efeito mortal, né? Em algumas espécies aí, se um indivíduo receber uma carga genética homozigoto dominante, por exemplo, o indivíduo pode nem nascer, ele já morre ao nascimento, né? Isso é muito importante nos exercícios que vocês vão ver, porque quando acontece isso, você exclui aquela possibilidade, né? Então aquela probabilidade não vai entrar em questão, tá? Lá nos exercícios vocês vão ver melhor isso aí que eu estou falando. Continuando aí com o gene dominante, né? Esse conceito muito importante para a gente. Gene dominante é aquele que sempre está presente, se manifesta, né? Nós iremos representar aí os genes dominante com a letra maiúscula, né? É só fazer uma comparação, dar um exemplo aqui para vocês. Se nós tivermos uma pessoa com genótipo aí azão, digamos, para uma determinada característica e para a cor dos olhos, esse gene azão, só lembrando novamente que nós iremos representar com as letras, né? Esse gene azão significa que ele é o dominante, ele vai dominar sobre o azim, tá? Se esse azão determinar a cor dos olhos escuros e o azim determinar a cor dos olhos claros, esse indivíduo irá nascer com os olhos escuros, né? Porque o genes aqui do azão, que é os olhos escuros, vai dominar sobre os olhos azuis, tá bem? Genes recessivo é aquele que só se expressa na ausência do dominante. Então, o azão aqui que eu coloquei para vocês é o gene dominante. O azim é o gene recessivo. Então, esse gene recessivo ele só vai se expressar em homozigose. Só se ele vier azim. Aí, nesse caso, o indivíduo, no exemplo anterior aqui, o indivíduo nasceria com os olhos azuis, tá bem? Homozigoto ou puro. Indivíduo que apresenta alelos iguais para um ou mais características. Eu coloquei aqui até o exemplozinho para vocês, né? Homozigoto quer dizer que ele possui os genes iguais, né? Homo vem de igual. Então, nós temos aqui, ó, o azão, ele é homozigoto dominante, tá? No exercício vai vir muito para vocês também, falando em homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Nesse caso, o homozigoto recessivo, nós temos aqui o azim, tá bem? Homozigoto dominante, o azão, e o azim é o homozigoto recessivo,
heterozigoto ou híbrido, indivíduos que apresentam alelos diferentes para um ou mais característica, né? O heterozigoto, nós temos aí, eu coloquei aqui, desculpa, coloquei errado aqui no slide azinho, mas o heterozigoto é azão, tá? Hétero vem de diferente, né? Então, nós temos os genótipos aí diferentes. Então, o genótipo heterozigoto, ele vai vir azim. No exercício, vai estar falando muito para vocês, né? Um indivíduo do sexo masculino, com genótipo heterozigoto, cruzou com uma mulher do genótipo homozigoto recessivo. E aí vai pedir para vocês fazerem um cruzamento, e aí vocês têm que saber, então, o que significa a palavra heterozigoto, homozigoto dominante e homozigoto recessivo, né? Uma das principais aí que vocês precisam saber dos conceitos gerais. Continuando aí com o gene codominante. Né? O gene codominante, os dois genes do par manifestam seu caráter. Nós temos o grande exemplo aí do sistema sanguíneo ABO, né? Lá no sistema sanguíneo ABO, tem pessoas aí que possuem o tipo sanguíneo AB. Então, esse tipo sanguíneo AB, eles são codominantes, né? O tipo sanguíneo aí, quem possui o tipo sanguíneo AB, todos esses, tanto o tipo sanguíneo A quanto o tipo sanguíneo B, eles vão se manifestar. É por isso que o tipo sanguíneo AB, ele é receptor universal. Ele pode receber tanto do A ou tanto do B, né? Que não vai haver conflitos aí nesse sangue, questão de coagular o sangue. Polialelia. Polialelia é mais de 2 alelos para o mesmo caráter. Um exemplo é a cor dos pelos em coelhos, né? Tem exercícios aí também falando sobre a pelagem desses coelhos aí que nós iremos trabalhar, tá? Que é o chinchila, o Himalaia, o agute, né? E o selvagem. Nós iremos trabalhar aí a cor desses pelos desses coelhos, nós chamamos eles de polialelia, né? Que é mais de 2 alelos aí para, no caso, determinar uma mesma característica, tá? Pleitropia. Um par de genes determina várias características, né? O exemplo aí da pleitropia nós temos aí também em bovinos, né? Bovinos aí que a cor da pelagem dos bovinos são um grande exemplo de pleitropia aí que muitos animais aí nascem, né, com a pelagem com 2 ou mais cores, né? Então são um exemplo de pleitropia. E aqui nesse próximo slide eu trouxe aqui uma imagenzinha de um cromossomo, né, para vocês. Isso aqui é conteúdo que a gente trabalha no primeiro ano do ensino médio, mas aí um conceito às vezes que já ficou perdido para vocês. Aqui nós temos o braço do cromossomo, né? Aqui nós temos o centrômero e aqui o telômero. Só lembrando que nas nossas células somáticas nós temos 46 cromossomos, né? Que são 23 pares de cromossomos, sendo 44 cromossomos autossomos e o último par de cromossomo, que são os 2 cromossomos, é o cromossomo sexual, né? Isso nas células somáticas, tá, gente? Na mulher, aí, o cromossomo sexual vai vir em XX, isso é muito importante, tá? E no homem é o XY, né? Isso é importante quando a gente for trabalhar outro conteúdo na genética aí, que é a herança ligada ao cromossomo X, tá? Que nós teremos que trabalhar esses cromossomos sexuais. Aqui é outra imagenzinha do genoma humano, tá? Um mapa aí dos cromossomos, é o que eu acabei de falar para vocês, ó, né? Nós temos 22 pares de cromossomos ao total aqui, ó. Aqui o 22º par, né? Que são todos esses aqui, ó, são cromossomos autossomos, né? E o último par de cromossomo
é o cromossomo sexual, né, o alossomos. Esse cariótipo aqui está representando um indivíduo do sexo masculino, né? Por quê? Porque nós temos o Y aqui, ó. Tá? O cromossomo sexual dele é XY. Se fosse XX, era do sexo feminino, tá? Só lembrando aqui também, ó, que esse cromossomo sexual, como vocês podem ver, eles não são homólogos. Você pode ver que o X, o cromossomo X, ele é maior do que o cromossomo Y, né? Então isso causa aí deles que não são homólogos, tá bem? Cruzamentos. A partir dos cruzamentos, os geneticistas podem prever a transmissão dos genes em uma família. E é utilizado o quadro de Piney, né? Se escreve Punney, mas a gente se chama Piney. Ou o jogo da velha, muitos alunos gostam de falar aí, né? Vocês lembram muito desse quadro, que eu resolvi muitos exercícios com você de primeira lei de Mendel, né? Em sala de aula aí, presencial. Esse quadro de Piney a gente utiliza na hora de vocês resolver os exercícios de genética que precisa fazer os cruzamentos, né? Para determinar, por exemplo, geralmente, quase sempre o exercício vai pedir a probabilidade de um indivíduo nascer com determinada doença ou com determinada característica, tá? Então vocês vão ter que usar esse quadro de Piney para fazer esses cruzamentos aí. Tá aqui o quadro de Piney, né? O quadro nessa representação aqui, eu coloquei aqui nessa parte de cima aqui da linha que a gente coloca os gametas produzidos pela mãe. E aqui na coluna, os gametas produzidos pelo pai. Mas isso aqui não vai alterar, tá? Se você colocar invertido, por exemplo, os gametas do pai aqui e o gameta da mãe aqui, o resultado vai ser o mesmo. Você vai ter só que saber interpretar, tá? Esse aqui é o quadro de Piney. Nas próximas aulas, quando eu for resolver os exercícios de cruzamento com vocês, eu irei mostrar para vocês como que a gente executa esses cruzamentos, tá bem? E aqui é um exercíciozinho que eu trouxe para vocês, né, para fixar melhor esse conteúdo de parte de introdução aí, né, da genética aí para vocês, para nós trabalharmos aqui. E lá no aplicativo do Socrativo tem mais exercícios disponíveis lá para que vocês possam resolver. Então esse exercício é um exercício da CES Gran Rio, né, do Rio de Janeiro, que fala assim. Vamos ler aí primeiro o enunciado. As células de um indivíduo para um determinado locus apresentam o mesmo genes. Em ambos os cromossomos homólogos, tá? Esse indivíduo é denominado. Então, o comando da questão está pedindo para vocês marcar a alternativa que apresenta aí que caracteriza, né, o conceito aí do mesmo gene em ambos os cromossomos, né, o mesmo gene. Quando ele fala o mesmo genes, deixa eu colocar aqui, fazer um desenho do cromossomo, vai ficar bem ruim, só lembrando para vocês que eu estou usando o mouse, tá? Próxima semana minha mesa digitalizadora chega, aí vai ser melhor para a gente fazer esse desenho aí. Então, gente, voltando aqui. Digamos que aqui seja o locus gênico, é o lugar onde esse gene está localizado no cromossomo homólogo, tá? Como o cromossomo é homólogo, eu tentei fazer o cromossomo aqui similar um ao outro, tá? Do mesmo tamanho. Então, se é o mesmo gene, se ele está falando do mesmo gene, então esse gene ele vai ter que ser azão ou azin, que está representando o mesmo gene, né? Quando nós falamos mesmo gene, quer dizer que eles são homólogos, quer dizer que eles são homozigotos, né? Então a alternativa certa aqui, ó, é a letra B, que é homozigoto, tá bem? Porque está falando que é o mesmo. Se falasse que era gene diferente, seria heterozigoto. Se fosse gene diferente, seria azin, heterozigoto, tá? E não azão ou azin, tá bem?
A palavra aqui, ó, hemizigoto. Hemizigoto significa, eu vou trabalhar melhor essa palavra com vocês lá nas doenças ligadas ao cromossomo X, tá? Que vai apresentar aí, no caso, os cromossomos sexuais masculinos, que é o X e Y, né? Que lá nessas doenças aí, nessas características, o daltonismo, hemofilia, o cromossomo que vai determinar a doença, ele só é carregado no X, o Y não carrega esses genes aí, tá? Não carrega esse gene. Digamos que um indivíduo aí seja daltônico, né? O daltonismo é uma doença excessiva, então ele vai possuir essa constituição genética aqui, ó, esses genes aqui, ó, o X, Dzinho Y. Né? Isso aqui eu vou explicar melhor quando nós estivermos trabalhando esse conteúdo, tá bem? A palavra heterozigoto, já expliquei para vocês, né, que são os genes diferentes, azão, azim. Heterogamético, heterogaméticos são os gametas diferentes, também o do sexo masculino XY, né, é diferente. Quando é homogamético, são aí do sexo feminino, que são as mulheres, né, que são XX. Esses cromossomos aqui, esses gametas, eles são iguais, né? Então seria homogamético. E haploide também, que não tem nada a ver, né, que são as células haploides, as células haploide e diploide, né? As células haploide que elas os cromossomos aí, eles não vêm aos pares, né? Então, gente, a aula de hoje foi essa, tá? Tem mais exercício para vocês lá no aplicativo. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem, que a gente vai estar esclarecendo aí as dúvidas de vocês. Tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e bons estudos aí para vocês e até o próximo vídeo.